Usa ele, Senhor, na libertação, como o Senhor queira, Senhor, porque a vontade do Senhor e a sua vontade é perfeita e agradável. Então nós se entregamos e se rendemos a este propósito. Traga cura, libertação e transformação. Eu acredito no poder do nome de Jesus Cristo. Honra a vida do teu filho também, que está no vento, que está passando também por um processo, mas é um processo de aperfeiçoamento, e as crises que tem vindo sobre a vida dele faz parte do propósito. Eu sei que o Senhor vai levantar ele com honra e glória, não que ele esteja caído, mas é cada fase, é cada etapa, é um degrau nós subindo para a honra e glória do Senhor. Continua movendo na vida dele, repreenda toda a retaliação em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos digam amém? Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Imensa alegria estar aqui novamente. Já fazem, acho que 2 anos que eu não venho aqui, nessa casa de oração. Mas é um prazer mesmo reencontrar os irmãos, que eu conheço alguns. Amém? Deus abençoe a vida do pastor. Foi de Deus o que o Senhor falou aqui. A hora que você estava ministrando ali, o Senhor estava falando no meu coração essa palavra. E alimentou minha alma. Eu estava precisando. Às vezes a gente que é pregador, a gente prega, mas a gente quer ouvir também. A gente precisa comer um alimento espiritual. Eu recebo na minha vida, em nome de Jesus, essa palavra. Amados, coloca a mão no teu coração rapidamente. Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu peço licença para entrar na tua presença para este momento. Te agradecer, meu Pai querido, por essa oportunidade. Pai querido, Pai amado, mais vale um dia em tua presença do que 1000 lá fora, Senhor, meu Pai amado. Pai querido, aquele que entrou no Santo dos Santos não sabe ver outro lugar. Pai querido, Pai amado, que nessa noite não seja, meu Pai amado, as minhas palavras, mas as palavras do teu Santo Espírito, meu Pai, ministrando aqui sobre este lugar, sobre esse ambiente, sobre esta casa de oração, meu Pai. Pai querido, abençoa, meu Pai querido, a casa da pastora, meu Pai querido, abençoa, Pai, os membros. Pai querido, abençoa toda a família, Senhor, meu Pai amado, todo o ministério também, Senhor. Vai prosperando a vida dela, abençoando, guardando, livrando de todo mal. E a todos que aqui estão, meu Pai querido, vai tocando, meu Pai querido, vai abençoando, vai prosperando, meu Pai querido, vai tirando toda a enfermidade, vai seja no corpo, seja na alma, meu Pai querido, vai cuidando dessa pessoa, vai guardando essa pessoa e guardando, livrando de todo mal, Senhor. Nós te pedimos, te agradecendo nessa noite. Fica conosco, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar nessa noite, louvando ao Senhor com palmas bem alegres. Abra comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo número 4. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo número 4. Glória a Deus. Verso número 1, quem achou de amém? Amém. Diz assim: Eliseu ajuda uma viúva pobre. E certa mulher, que era viúva de um dos membros dos profetas, foi falar com Eliseu e disse: meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os seus 2 filhos a fim de serem escravos com o pagamento da dívida. Amém? Somente até aqui? Maravilhoso Deus, eterno Pai, fala conosco através da tua palavra. Revela, Papai amado, profundo o que está escondido, Senhor. Pai amado, Pai Santo, que o Senhor mora à luz, Pai. Pai amado, Pai Santo, dá a luz dessa palavra. Como diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, luz para as minhas. É a tua palavra, Senhor. O que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa palavra é de sumo conhecimento dos irmãos. A Bíblia diz que Eliseu, sendo esse sucessor de Elias, ele agora recebe uma porção que é dobrada. A Bíblia diz que Elias, como já foi dito sobre Elias nessa noite, ele foi para o céu, ele não experimentou a morte, mas sim ele foi transladado. Ou seja, veio uma carruagem de fogo e levou ele num redemoinho. Está escrito.
que veio e envolveu ele com uma carruagem e levou ele num redemoinho para o céu. Eliseu, sendo o sucessor dele, ele tem uma certa feita agora com uma mulher que era esposa de Obadias. O esposo desta viúva chamava Obadias, que por sua vez era um profeta de Deus, era um dos filhos dos profetas. A Bíblia diz que este Obadias, ele era escravo e também funcionário do rei Acabe. Acabe era um rei casado com Jezabel. Sabemos nós que Acabe era um rei pagão e adorava Baal, e Jezabel também, sua mulher, era matadora de profetas. A Bíblia diz que se naquela época eles não dobrassem diante de Baal e adorassem ao Deus de Israel, como já foi dito nessa noite, seriam mortos. Aquela mulher perseguia os profetas. Aquela mulher era uma mulher ruim, uma mulher má, uma mulher que não tinha piedade e misericórdia de ninguém. A Bíblia diz que ela agora começa a ameaçar os profetas de Deus, os profetas de Israel, e estes eram mais de 100 homens. Esses 100 profetas, a Bíblia diz que essa mulher ameaça matá-los. Só que esse Obadias, esposo dessa viúva, ele esconde os profetas em cavernas. Já foi dito nessa noite sobre caverna. Quem sabe nessa noite você está com medo, está escondido, está desesperado e está precisando de um socorro ou sair deste ambiente que você está vivendo. Só que esses profetas era necessário serem escondidos para não serem mortos. Naquela época ele começa a esconder um por um, e era naquela época 7.000 profetas. Diga comigo, 7.000. Naquela ocasião, ele escondendo 7.000 profetas, este Obadias, esposo dessa viúva, ele começa agora a tirar do bolso para alimentar profetas. Ele começa a dar água, ele começa a dar pão, ele começa a dar alimentos, e ele começa a sustentar esses profetas. E está escrito, meu irmão, que ele agora, ele deixa apenas uma botija de azeite com a sua esposa. Essa botija de azeite, é a que nós conhecemos, estava guardado dentro da casa dela. E ali ele começa a ficar doente, ele começa a padecer, ele começa a ficar adoentado e ele falece. Só que ele cuida dos 7.000, e logo após ele falecer, a sua esposa fica endividada. Por isso que lemos aqui que essa mulher, ela não tinha nada em casa. Eliseu diz para ela: o que eu tenho a ver com sua dívida? O que eu tenho a ver contigo? Com sua situação, com sua vida, com sua escolha, com essa dívida? O que tenho a ver com isso? Em outras palavras, o que tenho de eu contigo, mulher? Declara-me o que tu tens em casa. Hoje nessa noite Deus está perguntando para você: o que tu tens para me oferecer? O que tu tens para me agradar? Para me adorar nessa noite? Eu não sei o que tu fez ou vai fazer, mas Deus está perguntando agora, neste momento: o que você tem para mim? Eu sei que muitas vezes a gente vem pedir, a gente vem querer algo do Senhor, uma bênção, uma porta aberta, uma cura, um milagre, mas Deus está perguntando nessa noite: o que tu tens em casa? O que tu tens para oferecer a mim, diz o Senhor. Aquela mulher diz assim: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. E essa mesma botija que o marido deixou para ela, como forma de gratidão e forma de abençoar a vida dela. Alguém deixou uma marca na casa, alguém deixou um gesto de se importar. Ainda tem azeite aqui? Ainda tem botija aqui? Deus está perguntando para você: a tua botija está como nessa noite? Está vazia ou está transbordando? Eu não sei se está vazio, mas Deus ele vai começar a encher a noite nessa noite. Deus vai começar a encher alguém aqui que se sente vazio. Quem sabe na tua alma, no teu espírito, você não se sente mais alguém, como diz nessa noite, você se sente um nada, você se sente para baixo, você se sente depressivo, ansioso, esperando uma provisão de Deus. Mas Deus ele pergunta: o que tu tens para me oferecer? O que tu tens para me dar nessa noite? Eu quero requerer a tua unção, eu quero de você a tua adoração, diz o Senhor. Você sabe o que significa botijas de azeite?
significa empréstimo, porque aquela mulher pede emprestado para os vizinhos da esquerda, direita, do lado, na frente, e aqueles vizinhos eles emprestam. Só que a Bíblia diz, meu irmão, que o que tem valor é o azeite, não é a botija. Eu quero te dizer uma coisa: o homem ele só dá aquilo que não tem valor. As pessoas só dão para nós aquilo que não tem sustento, que não tem como solucionar o problema. Só que eles deram para aquela mulher apenas vasos vazios, apenas botinas vazias. Hoje nessa noite Deus está falando para você: a gente só recebe do homem aquilo que não vale. Só que tem um propósito: até aquilo que não vale Deus vai fazer prosperar na sua vida. Até aquilo que não tem mais solução, Ele tem o poder de profetizar e te curar e te dar vitória nessa noite. Quem crê nessa palavra, bate palma para Ele nessa noite. O homem não dá coisas de valor. As pessoas não dão coisas de valor, mas sim apenas um empréstimo. Era emprestado, não era dado. O que o homem dá emprestado não é dado. Deus ele dá, ele não pede de volta. Vê se a Bíblia diz que o azeite Deus requeriu de volta. Vê se alguém quis de volta. Mas as vasilhas teve que ser devolvidas. A mulher vende e as vasilhas têm que ser devolvidas. Só que a Bíblia diz que era muita dívida. Claro, eram mais de 7.000 profetas que ela sustentava. Então contraiu uma dívida tão alta, mas tão alta, que os seus filhos naquela época seriam escravos e não poderiam voltar nunca mais para casa. Porque pelaquela lei, naquela época, os filhos serão escravos para sempre, até a morte deles. Ou seja, seus filhos não veriam sua mãe, não comeriam mais com sua mãe, não teriam mais um abraço da sua mãe, não teriam mais um eu te amo da sua mãe, um beijo da sua mãe. Para sempre eles seriam os escravos. Satanás já tinha determinado essa mulher, acabou para ela. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: nada acabou não. Nada acabou para você. Você fala: para mim já era, para mim, minha casa, minha família já era. Deus está falando para você: tem solução para mim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Esta casa vai servir ao Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui que está perdido, que está na droga, tem familiar na droga, ou tem alguém que está perdido na bebida, que está no tráfico, prostituição, não sei. Mas Deus está falando para você: tem solução ainda. Para mim tem solução. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode vir à sua vida como forma de tempestade. Você fala: Deus, não tem mais solução. Você olha as nuvens tudo escura, o céu de bronze, nada mais tem resposta. Deus está falando para você aqui: eu abro os céus hoje para você nessa noite e quero saber o que tu tens para me oferecer, o que tu tens em casa. Aqui é a nossa casa. Quem é a morada do Espírito Santo? Somos nós. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador, e esse não deixará tu órfão. Eu e você somos filhos de um Pai que não morre, que não padece, que não tem sede, não tem fome, não adoece, não se cansa, não dorme, não desiste de mim e de você. Nessa noite, Ele disse para mim: filho, fala para a minha igreja que eu ainda estou sustentando, mesmo que está numa vasilha tão pequena, mas tão desprezada. Você se sente uma vasilha vazia, você se sente uma botija vazia, muitas vezes sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é azeite, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele enche o vaso, e o nosso vaso está transbordando. Nessa noite eu profetizo sobre a vida de alguém. Se você veio aqui vazio, Deus vai começar a encher você. Se você veio aqui com falta de amor, falta de carinho, falta de um abraço, falta de um conselho, Deus está conselhando você, Deus está te abraçando. Somente você sentir, somente você dar lado. Porque os olhos da fé não é você olhar para mim e ficar observando o pregador, não. Olhar pelos olhos da fé é você ver a solução lá na frente. Essa palavra está trazendo saciedade para alguém. Essa palavra está trazendo solução para alguém. Sabe o que Deus está falando para você? Não é momento de você olhar para a vasilha vazia. É momento de você começar a derramar esse azeite. Porque é a atitude que move a mão de Deus. Não é a atitude dos vizinhos. É a tua atitude.
o vizinho não vai fazer, a família não vai fazer, mas eu, Senhor, vou fazer por você. Mas é preciso uma atitude como aquela mulher teve, de deitar o azeite sobre as botijas, uma por uma, e ela disse para o seu filho: tem mais aí? E ele disse assim: não, acabou. Então parou o azeite, disse que parou. Mas para você entender essa palavra, parar é algo que poderia continuar. Se poderia, tivesse mais porventura uma vasilha ali, enchia, irmão, enchia. Diz que acabou as vasilhas, mãe, acabou as vasilhas. Só que se tivesse mais vasilhas, enchia mais. Porque a Bíblia diz que parou, e a palavra parou é um significado de que pode continuar. É como um semáforo. Sinal vermelho é pare, sinal verde é ir. Poderia continuar se tivesse mais. Imagina se aquela mulher tivesse pegado mais emprestado, mais ainda teria. Porque a Bíblia diz que a palavra cessar, ela acabou. Só que a Bíblia diz parou. Ou seja, poderia continuar. Se tivesse mais, ia transbordar mais. Deus está falando para você: não importa o tamanho do teu vaso, se é grande, se é pequeno, se sente grande ou pequeno, Deus vai encher da mesma forma. Mas existem vasos rachados, existem vasos que são trincados. O que causa rachadura no nosso vaso? A mágoa, ódio, discussão, distensão, muitas das vezes falta de fé. Estamos desapercebidos e o nosso vaso está vazando. O Espírito Santo está querendo encher a tua vida, mas você tem um trincado aí, e você está falando assim com Deus: Senhor, por que o Senhor não fala comigo mais? Por que o Senhor não está mais me respondendo, Senhor? Por que o Senhor não está mais operando na minha vida? Às vezes tem um trincado de mágoa dentro de nós. Alamandaste, calamandarás. Às vezes tem uma mágoa dentro do nosso coração que a gente precisa liberar perdão para Deus vir moldar a gente, fazer tudo de novo. Porque a Bíblia diz que nós somos o barro e Ele é o oleiro. Então, se a gente é o barro, Deus, Ele quer amolecer nosso coração de pedra. Deus pega o coração de pedra, coloca o coração de carne e começa a moldar ele em você. Deus, Ele não quer o povo dele com mágoa, com ódio no coração, porque isso traz rachadura no nosso vaso e começa a despejar o azeite e vazar. Mas Deus, Ele quer moldar teu vaso, colocar no fogo. Quando Ele desce na olaria, Jeremias disse: desce a casa do oleiro, Jeremias 18, e lá você fará ouvir as minhas palavras. Você não vai falar nada, porque o vaso não pode discutir com Deus. Às vezes a gente quer discutir com Deus, às vezes a gente quer falar para Deus: não, Deus não é desse jeito, não é daquele jeito, faça isso, faça aquilo. A gente quer dar ordem para Deus, como muitos aí acham que mandam em Deus, que muitos que falam que Deus está falando nada. A Bíblia diz: ai daqueles que falam e eu não falei nada. Tem muitos pregando e Deus está falando nada. Quantos altares eu já preguei desses 10 anos de caminhada? Esses 10 anos que Deus me chamou, eu comecei a pregar com 15 anos de idade, estou com 25. Eu vi muitos, irmãos, muitos subirem ao altar e falar aquilo que Deus não falava. Deus falou assim no meu coração: eu não estou dizendo, não sou eu que estou dizendo. Muitos estão assim, dizendo aquilo que Deus não quer falar. Muitos estão agradando sim o homem, para não buscar que ele vai embora da igreja, que ele não vai sair, porque ele é dizimista fiel da igreja. Eu já vi muito agradar o homem, passa a mão no pecado, adultério, da prostituição, da lascívia, na droga, na bebida, no tráfico, mas não abre mão, não passa a vara, não bate, porque a Bíblia diz que o pastor, ele pode corrigir as ovelhas, só que eles passam a mão para que a pessoa não saia. E Deus, nessa geração, Ele está enojado. Deus, Ele sente um fedor da humanidade, do pecado subindo, da maldade do homem. Está muitos nos altares hoje, pessoas que estão fazendo por negócio. É negócio. Não vamos sair porque temos negócio aqui. Estamos vivendo uma geração que a igreja não virou igreja, virou um banco. Virou um lugar de negócio, levou um lugar de empreendedorismo. E estamos vivendo uma geração assim. Isso já aconteceu lá atrás, na época de Balaão. Balaão fez o quê? Ele falou: não, fique em paz, Balaque. Eu vou subir ao monte, lá eu vou amaldiçoar o povo. Só que Deus, Ele vai até o monte e faz Balaão abençoar o povo de Israel. Esse povo é como a leoa.
não tem como poder com ele. Esse povo vai destruir tudo. E Deus vai abençoar eles. Porque o povo de Israel tinha vitória, irmão. O povo de Israel, quando não adorava deuses pagãos, estavam se humilhando diante de Deus, Deus dava vitória para eles. O povo de Israel, eles perderam muitas vezes por adorar deuses pagãos. Só que, quando eles estavam no querer de Deus, nada parava aquele povo. Quando o povo de Israel estava na vontade de Deus, nada parava eles. Eram terras que eles conquistavam. Eles entraram na terra prometida, mataram gigantes. Eles entraram na terra de Canaã. Lá eles colocaram seus pés numa terra que manda leite e mel. Hoje, nessa noite, o que significa essa palavra? Tem significado da nossa salvação. Já foi dito que nessa noite a Bíblia diz que nós enfrentamos o deserto. Eu te coloquei no deserto, Deuteronômio diz, para saber o que está dentro do teu coração, sondar e esquadrinhar e provar os teus rins. Dói quando Deus prova a gente. Machuca, mas é necessário. O processo do vaso, ele é doloroso, porque nós não somos de ferro, prata, de ouro, não. A gente é de barro, a gente amolece, a gente tem sentimentos, e a gente fala para Deus: Senhor, pega um pouco mais leve comigo. Quem sabe Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você está dizendo: Senhor, pega um pouco mais leve, porque está difícil a minha situação. Só que eu vou te dizer uma coisa: para lapidar o diamante, mais pressão é feita nele. Deus está falando para alguém aqui: eu sei que a pressão está grande, mas para lapidar diamante é pressão, irmão. Deus tira do barro diamante e ele traz pressão para afundar um vaso precioso, para afundar um diamante precioso. Quanto mais vamos pressionados, como também o azeite. O azeite é como é feito, pela azeitona. Então a Bíblia diz: é esmagado. Lá naquela época tinha os jumentos que pisavam em cima das rodas para esmagar as azeitonas. E eles iam pisando em cima daqueles animais, iam pisando para esmagar a azeitona, para extrair o azeite, para extrair aquilo que era de valor, era precioso. Sabe o que é interessante, irmão? Quando Deus ele derrama unção sobre a nossa vida, muitas vezes ele nos esmaga. Muitas vezes ele passa um processo de sermos esmagados. E na nossa vida a gente se sente assim, esmagado. A gente se sente aflito dentro de nós. Mas a Bíblia diz: na fraqueza te aperfeiçoa a tua força. Paulo estava preso dentro de casa. E ali ele falava com Deus: Senhor, por 3 vezes, afaste de mim esse espinho na carne. Tira de mim esse espinho, Senhor. Porque tem um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E ele sentia essa dor. Ele sentia assim, ferido. Só que Jesus aparece para ele e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Às vezes a gente se sente forte e acha que Deus não faz nada pela gente porque a gente já é forte. Mas Deus nos permite se tornar fraco, para Ele crescer e se tornar forte na nossa vida. Porque forte é Ele, nós somos fracos. Nós somos barro, Ele é oleiro. E a Bíblia diz, meu irmão, que o vaso não pode discutir com o oleiro. Tem pessoas que discutem e somem da presença de Deus por causa disso. Porque Deus faz a vontade dele. Deus ele prevalece com a vontade dele. Ele está fazendo a vontade dele. E às vezes a gente não entende. A gente fala para Deus: Senhor, não, eu não estou entendendo esse processo. Tinha abrido para mim aquela porta e de repente fechou. Meu filho estava na presença de Deus, de repente se desviou. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Estava dando certo, meu casamento, meu relacionamento estava dando certo. De repente, tudo começou a desmoronar, tudo começou a sair do lugar do meu conforto. Porque você estava numa zona de conforto, como Elias estava. Elias estava profetizando, mas Deus tira ele da zona de conforto e coloca ele numa caverna. Já foi dito aqui nessa noite. Às vezes Deus tira a gente do lugar de conforto, coloca no lugar de aperfeiçoamento. Já foi dito aqui. Deus ele está moldando você e eu para ganhar o céu. Não é de qualquer maneira. A Bíblia diz que o céu é tomado à força, ou seja, com força. Você precisa lutar. Você precisa guerrear muitas batalhas nessa vida para tomar o céu. O céu não é tomar de mão beijada.
que é qualquer um que vai entrar lá, não é qualquer um que entra no céu, irmão. Para entrar no céu é um arrependimento, é uma renúncia aqui. Muitas das vezes é você renunciar aqui, ó, teu desejo, tua carne, tua vontade, para ganhar as coisas de Deus, para estar aqui pregando. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer maneira que eu vou estar aqui, porque se eu estiver de qualquer maneira, um pecado aqui, Deus me fulmina, e Deus permite eu padecer, eu até tirar minha vida, eu até morrer lá fora, porque não é de qualquer maneira que estamos aqui. A pastora não é de qualquer maneira que quer estar aqui, o pastor não é de qualquer maneira que está aqui. É uma renúncia, é deixar os problemas para casa, é deixar os problemas lá fora e vir aqui adorar o Senhor, se prostrar. Você sabe que Marta fez? Marta foi cuidar da casa, Marta foi limpar a casa, Marta se afadigou com os problemas da casa, Marta não olhou para Cristo, Marta até deixou Cristo lá de lado. Marta foi se preocupar talvez com a família dela, com as coisas da casa. Mas Maria, ela escolheu a boa parte. Hoje nessa noite Deus está falando para você. Você escolheu a boa parte. E é por isso que você será recompensada. Maria foi até os pés de Jesus e ela adorou aos pés dele. Ali diz a palavra de Deus que ele olha para Marta e fala: tua irmã está sábia, porque ela escolheu a boa parte. Hoje nessa noite podem estar te chamando de pessoa que não vale nada. Para a sociedade nós não valemos nada, mas para Deus a gente tem valor. A gente tem ainda uma intimidade com Ele. Você sabe o que significa Maria chegar aos pés de Cristo? Intimidade. E quem tem intimidade com Deus entende que não precisa se afadigar com o problema do passado, com o problema do mundo, com o problema dentro de casa. Quem tem intimidade com Deus, mesmo no desemprego, ainda tem confiança que Deus traz uma nada de casa, na geladeira, no armário. Deus traz provisão, como trouxe para Elias. Deus está falando para você: eu trago provisão para ti. Aquela mulher ia perder seus filhos, só que ela ouviu o Espírito Santo de Deus dizendo àquele homem. Ouça o que o Espírito está dizendo para você nessa noite. Você não vai pedir, você vai entregar. Lamandaste, calamandaracha. Não faça mais como os fariseus que falavam assim: olha, eu profetizo, eu prodizo, eu ofereço para o Senhor melhor. E falavam em praça pública: eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou servo de Deus. Mas o publicano, ele bateu no peito, se humilhou e falou: eu não sou nada, miserável pecador eu sou. Deus não está falando para você que para você ser o melhor. Ele está falando assim: vai lá, se humilha, desce um pouco mais, porque eu venho exaltar aquele que se humilha, eu vou abater aquele que exalta. Aquele que se humilha, o Senhor exaltará. Eu não sei se a tua vida hoje está na exaltação ou na humilhação. Muitos de nós estamos na humilhação. Mas na humilhação, o segredo na humilhação não é se exaltar, é se humilhar mais. Olha que doloroso ouvir isso. Pode até doer às vezes nós. Só que na humilhação a gente tem que se humilhar mais. Porque quem vai exaltar não é o seu patrão, não é o seu amigo, não é seu pai, não é sua mãe. Quem vai te exaltar não é seu pastor. Quem vai te exaltar é Deus. Conta para Ele o que você está passando. Deus está vendo a situação, Ele sabe o que você está passando. Só que Ele diz assim: intimidade é diferente de só falar e conhecer a Deus. Intimidade é você ser amigo. Intimidade é você ser filho de herança. Os empregados não têm herança. A Bíblia diz sobre o pai do filho pródigo. O que significa filho pródigo? Desperdiçador. Pródigo vem da palavra desperdício. O filho pródigo vai embora, desperdiça tudo. Quando vai comer bolotas de porcos, lembra-se do pai. Ah, mas eu lembrei deles. Que até os empregados da casa do meu pai tinham comida boa, tinha um salário bom. Vou voltar para minha casa e pedir para o meu pai ser um dos meus empregados da casa dele. Só que empregado, irmão, não tem herança. Empregado só tem salário. Tem muitos empregados na casa de Deus que recebem. Os empregados nessa geração de hoje é os que já têm recompensa aqui. Herança vem depois de morto. Você morre e tem uma herança. Muitos são empregados nessa terra. Muitos têm recompensa aqui, salário aqui. Muitos homens, pessoas, mulheres estão fazendo a obra de Deus, mas querem ser recompensadas aqui, querem ter reconhecimento aqui, querem ganhar dinheiro aqui. Só
que Deus está falando para você, você não é empregado, você não é salariado para o homem, mas para Deus tem uma herança eterna. Essa herança, ela não passa. Passa os céus e a terra, mas essa promessa não passa. Passa o salário do homem aqui. Trabalhamos por um salário sim, do homem. Só que espiritualmente nós não somos assalariados, não. Na terra não. Sabe o que não é ser assalariado? Não ser reconhecido. É não ser amado aqui. É não receber dinheiro aqui. É não ser o bom aqui, o grandão aqui, o mais conhecido, o mais bom aqui, não. A maior recompensa não vem daqui. Você está esperando a recompensa, está esperando a troca. Eu estou, mas eu creio que amanhã eu vou ter de volta. Não, irmão. A Bíblia diz, quando Jesus estava ensinando, ele disse para os discípulos, quando vos emprestar, quando for dar, não dê aos ricos, não dê aos que têm, dê para os pobres, os mancos, os doentes, os enfermos, os que estão na sarjeta, porque eles não terão como recompensar você. Quando Jesus ele chama para a festa do casamento, para as bodas, ele diz para os seus empregados, vai, chama os convidados. Os convidados agora estão cuidando da vinha. Um está empregado, um está cuidando dos seus afazeres, da sua casa. E ali eles vão falar assim, não vai dar para mim ir no casamento não, porque eu estou cuidando da minha vinha. O outro diz, não vai dar para mim cuidar porque eu estou afadigado com o meu emprego, estou afadigado com a minha família, estou afadigado com alguma coisa. Nessa vida, eles estão empregados, eles estão recebendo. Só que os mancos, os enfermos, os doentes, é eu e você. Espiritualmente, não estou falando que a gente é doente, mas espiritualmente nós somos os rejeitados, aqueles que aceitaram. A Bíblia fala sobre 2 filhos. E um filho fala para o mestre, Senhor, de bom grado, eu vou trabalhar na tua vinha. E o outro diz assim, eu não vou não. Eu não vou. Aí aquele que falou que ia, não vai. Mas aquele que falou, não vou, de jeito nenhum, não quero trabalhar na tua vinha, fala assim, não, eu vou. Eu mudei de ideia, eu vou. Esses somos nós. Nós rejeitamos. Mas Deus escolheu nós. Sabe por que Deus escolheu o povo de Israel? Porque eles rejeitaram. Só que Deus tem os 144 mil deles para salvar. E aquele povo, irmão, por mais que eles negam a Cristo, eles são os primeiros. Por mais que eles ainda sacrificam cordeiros, eles ficam no muro da lamentação pedindo o mestre, o rei para vir, sendo que Jesus já veio. Jesus ainda libertou eles, Jesus ainda escolheu eles. E nessa noite Deus está falando para você, às vezes a gente corre, a gente não quer. A gente é ex alguma coisa. A gente foi ex. Quem sabe ex. Palavras que não preciso citar aqui. A gente foi ex alguma coisa. Mas Deus ele nos libertou. E a gente aceitou, não, eu vou. Só que é naquele momento que está doendo, que está apertado. Muitos de nós vêm pela dor. Muitos de nós não vêm porque alguém vê uma palavra de amor e carinho para nós e fala assim, não, vai aceitar Jesus, está tudo bem. Não, muitas vezes a gente vem na dor, ferido, machucado, sangrando. Às vezes a gente vem com luto, a gente vem no desemprego, a gente vem na calúnia, a gente vem na dor. Tudo aquilo que nos machuca, a gente requer a Deus. A gente busca a Deus. Só que é errado. Da maneira que nós vemos para a casa de Deus, muitas vezes não é só para oferecer a Deus, mas sim ser curado. Sim, nós precisamos de cura. Só que mesmo na dor, aquela mulher ainda teve que oferecer. Ela recebeu uma palavra dura. Não foi uma palavra de consolo, não. Deus vai te dar tudo. O azeite vai descer, você não precisa fazer nada. Aquela mulher ela recebeu uma palavra dura, o que eu tenho contigo. Declara-me o que tu tens em casa. Às vezes Deus ele vem com uma estratégia. Às vezes Deus não vem com a solução agora. Ele não vem com o prato pro bolo pronto. Ele vem com a farinha. Ele quer que você tome uma atitude. Ele quer que você tome uma decisão. Aquela mulher toma uma atitude, uma decisão de ir lá pedir emprestado, que é humilhante. O ato de pedir emprestado é humilhante. Você já foi pelo seu vizinho da esquerda, da direita e pediu algo, pediu uma comida, pediu um dinheiro emprestado? É um ato humilhante. Porque é um ato que está falando assim, eu não tenho condição, eu preciso de ajuda. É um ato humilhante. Porque a gente rala, a gente soa aqui para ter. Aí a gente vai pedir emprestado.
Aí as pessoas falam assim, mas o que aquela pessoa quer? Pediu emprestado, mas qual é a decisão dela? O que ela vai fazer? Aqueles vizinhos olhavam para aquela mulher, não está escrito, mas eu penso, na minha concepção, o que essa mulher quer com esses vasos? As pessoas olham para a gente e falam assim, o que essa pessoa quer? Por que ela vai tanto na igreja? Por que ela fala tanto desse Deus aí? Por que ela é tão apegada? Por que ela é tão íntima com Deus? As pessoas olham para nós como fanáticos, como apenas depravados, fanáticos na fé, porque a gente crê naquilo que nós não vemos. Só que a gente sente, a gente sabe que tem um Deus que nos sustenta, tem um Deus que nos alimenta todo dia, tem um Deus que nos acorda todo dia. Quando você acorda, é Deus que te acordou. Quando você respira, esse ar Ele deu. Porque a Bíblia diz que éramos apenas corpos. O vale de ossos secos eram corpos, mas o vento assopra sobre os ossos, sobre aqueles corpos, e eles têm vida. O vento do Espírito Santo está pairando aqui. E você vai receber vida. E é uma vida espiritual. Deus está dando estratégia, diz o Senhor, para tu, mulher. A pastora aqui, ó, aqui na frente. Deus está falando para ti. Estou te dando estratégia. A estratégia que eu estou te dando não é a solução logo em breve, mas a estratégia é para você ter a solução. Essa mulher, ela teve uma atitude. Deus está te dando uma estratégia nessa noite. Não tenha vergonha. Às vezes Deus ele vai permitir situações para você precisar, mas um dia Deus fala para ti que você vai ter a botija cheia para ajudar o próximo. Amandaste, calamandarasha. Às vezes a sua botija não tem o mantimento para ajudar. Aí você precisa de ajuda. Mandaste, calamandaracha. Às vezes você precisa, você pede emprestado e aquela pessoa ela até empresta. Mas Deus está falando para você assim: a condição que eu vou te dar, mulher, dentro do teu chamado, do teu ministério, para a vida de vocês, não é pouco, é coisa grande. E eu tenho uma botija cheia, farta para a tua mesa. Eu vejo os teus inimigos assentando junto contigo na mesa. Digo, eu coloco os seus inimigos na mesa, mas não é para você passar fome com eles, é para alimentar eles. Deus vai colocar pessoas que te difamou, pessoas que te humilhou, pessoas que não te deram nada, pessoas que te difamaram e vão colocar na tua mesa para precisar de algo da tua parte, diz o Senhor. Até pessoas que falaram mal, desempregados, pessoas que te zombaram, diz o Senhor, pessoas que precisaram da tua ajuda, você foi lá, ajudou e foi ingrato. Deus está falando assim: coloco novamente que aquela pessoa vai precisar, diz o Senhor. Não é para a humilhação daquela pessoa, não é para exaltação tua, não, é para exaltação e glória dele. Porque tem situações, irmão, que Deus ele permite a gente passar a humilhação. A gente é humilhado pelo patrão, empresa, a gente é humilhado dentro de casa, a gente é humilhado na rua, humilhado dentro da igreja, no ministério, a gente é desacreditado. Só que a Bíblia diz, Jesus disse: quando vos perseguirem, alegrai-vos. Entristece não. Quando alguém vem te difamar e vem caçoar da sua cara, dar risada da sua cara, se alegra. Jesus diz: alegrai-vos. Quando vos perseguirem, por quê? Perseguirão a mim. Antes de perseguir a vós, estão perseguindo a mim. Porque até Jesus desceu lá no caminho de Damasco, irmão. Sabe por quê? Porque não tinha um homem para Saulo de Tarso. Saulo de Tarso prendia os cristãos. Ele mandava matar os cristãos. E não tinha um homem para parar Saulo. Só que Jesus ele foi lá do céu. Você vai parar esse homem, ele vai ser meu vaso. Mandasse, camandasse. Deus está falando para alguém aqui: o homem pode até tentar, mas eu desço e faço justiça por alguém. Glória a Deus. Faço justiça pela igreja. Sabe o que aconteceu com Paulo? Ficou manco com uma perna. Paulo era manco. Paulo tinha uns 50 de altura, careca. Paulo também era estudado por Gamaliel, um dos mestres da lei, um homem mais inteligente. Só que Paulo, ele era um homem ruim, um homem de autoridade, mas chegou um mais de autoridade ainda que ele, e colocou ele para cair, para despencar, e colocou a cegueira nele ainda. A Bíblia diz, irmão, que ele ficou cego. E os 3 dias que ele ficou cego, ele teve que orar, ele teve que jejuar, ele teve que se humilhar para Deus tirar a cegueira dele. Para Deus ir lá mandar Ananias na rua chamada direita e falar assim: és um vaso escolhido. Ele desce, o Espírito Santo desce, as escamas caem. Só que ele se torna um homem mais ou menos bom de vista. Não, ele não era.
Porque ele teve as escamas, caiu. Só que ele ainda via mal. Ele ainda enxergava meio... Só que isso foi o espinho na carne dele. Ele era um homem manco. Consequência da queda. Por isso que ele mancava. Sempre tem uma marca. Sempre tem uma consequência. Ele perseguiu a igreja. Deus permitiu ele ser perseguido. Às vezes a gente, lá outrora, a gente zombava dos cristãos. Não estou falando isso para humilhar ninguém. Mas outrora a gente não era crente, a gente zombava de crente. Aí Deus permite alguém zombar de você. Lembra lá? Tudo que a gente faz, a gente colhe. Tudo que a gente faz nessa vida, a gente vai colher. Tintim por tintim. Fruta por fruta. Se é fruto bom ou se é fruto bom, né? Vai colher. A gente se converte. Só que a nossa árvore está lá ainda para colher. Tem coisas para colher. Atitudes nossas nessa vida geram pedras. As palavras são como pedras. A gente não tem como trazer de volta. Ricochetear a pedra para nós, a mão de volta. A gente já jogou a pedra. Muitas vezes a gente acusa, a gente julga o próximo. Essa palavra é para mim também. A gente acusa. Mas as palavras dizem. Jesus olhou para aquela mulher, pega em ato de adultério. Onde estão os teus acusadores? Foram todos embora. Aí que está o segredo. Jesus, ele poderia tirar a pedra. Porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha iniquidade. Quem tem pecado atira a primeira pedra. Ele era o primeiro a atacar, porque ele não tinha pecado. Só que ele escolhe o quê? Nem eu te condeno. Vai em paz. Não peques mais. Esse é o segredo para nós. Ele não julga aquela mulher, ele não apedreja aquela mulher. Ele só diz, vai e não peques mais. Ele quebrou a lei mosaica. Ele quebrou a lei de Moisés. E na lei de Moisés era para ser apedrejada. Era para ser morta aquela mulher. Na lei de Moisés, na lei, lá, era na hora que era a morte decretada. Mas Jesus quebrou tudo. E ensinou a gente a amar. Não julgar. A gente tem que apontar o dedo para falar bem. Não, aquele é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. Às vezes até está uma vida totalmente contrária, mas é homem de Deus ainda. Profetiza coisa boa, não julga. Às vezes a gente tem esse costume. Assim, não, aquele ali não tem jeito, não. A gente julga às vezes por um erro de um ser humano, a gente erra, irmão, a gente falha. E às vezes aquela pessoa, ela errou, ela acertou tantas vezes. É como um pastor de igreja. Quem já dirigiu igreja que sabe. Quem já foi para muitos lugares e já pregou para muitas igrejas sabe. Às vezes as pessoas acham um erro na gente, acusa. Aquele ali eu não chamo mais. Aquele ali nunca mais. Aquele ali eu não quero nem perto. Por causa de um erro. E às vezes já acertou muitas, 200 vezes a gente já acertou com aquela pessoa. E por causa de um erro nosso a gente é condenado. Atirou pedras na gente. Só que Jesus disse, quem tem pecado, atira a primeira. Ninguém atira. Porque ninguém aqui é santo. Ninguém aqui é Deus. Nós somos vários. E somos criaturas meros humanos, criados por Deus. Só que já foi dito aqui nessa noite sobre os anjos. Achei muito interessante que a pastora falou sobre os anjos. E tem outra palavra que fala sobre os anjos também, que os anjos estão ansiosos para a gente subir para o céu. A Bíblia diz, os anjos esperam ansiosamente por nós. Cada um que está aqui, todo esse planeta, essa humanidade, os anjos estão ansiosos para ver a gente adorando junto com eles lá. Hoje, nessa noite, você está ansioso para encontrar o Senhor? Ninguém aqui viu Deus. Ninguém viu. Tem pessoas que falam, foi arrebatado, eu vi Deus. Não, ninguém viu Deus. A gente só vê Deus quando a gente passa da vida para a morte, da morte para a vida. É impossível ver o rosto de Deus. Nem Moisés viu. Moisés que estava lá na fenda da rocha, Deus fala para ele, se esconde, vira de costas, porque você não pode me ver. A Bíblia diz, irmão, passa uma glória atrás dele. Ele não pode ver, senão ele morre. Feche seus olhos nesse momento. Vamos estar orando. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa palavra, Senhor. Por Senhor ter falado nos nossos corações. Abençoe a vida dos meus irmãos aqui, meu Pai. Abençoe a vida da pastora Lucinda, meu Pai, querido, esse ministério, esta casa de oração, meu Pai. Pai querido, Pai amado, o Senhor se fez presente aqui nesse lugar, Pai. Eu entrego, meu Pai querido, a Ti a minha vida. Eu entrego, meu Pai querido, meu Pai amado,
aquilo, Pai, que o Senhor requer de mim, Pai amado, Pai santo, que é a renúncia, meu Pai querido, do meu eu, que é a renúncia da minha carne, meu Pai querido, da minha fraca pessoa. Eu renuncio, meu Pai querido, os meus desejos. Esta pessoa, Pai amado, está renunciando agora, meu Pai querido, meu Pai amado, para que haja uma verdadeira entrega, Pai. E o Senhor derramar sobre nós o poder, a cura, o milagre, meu Pai querido, Pai amado. Fica conosco nessa noite. E abençoa, meu Pai querido, aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, vai abrindo porta, Senhor. Aqueles que estão precisando de uma cura, meu Pai, a enfermidade vai curando. Aqueles que estão precisando, meu Pai querido, de uma solução, meu Pai, financeira, meu Pai querido, vai agora, Pai, solucionando, Pai. Vai colocando as tuas mãos, trazendo consigo a prosperidade, porque a tua palavra diz, meu Pai, que chega ao Senhor, o Senhor não despede de mão vazia, Pai. E eu creio nessa noite que estão aqui, Papai amado, cheios da tua graça, cheios do teu Espírito Santo. E assim te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Estenda as suas mãos. Deus está falando para cada um aqui. Cada um tem uma lamparina em suas mãos. E para receber o Espírito Santo de Deus, essa lamparina ela precisa estar cheia. Nós somos noiva. Olha o que Deus falou aqui no meu coração. Nós somos noiva. E para que a noiva encontre o noivo é preciso estar a lamparina cheia. Deus está enchendo a tua lamparina, mulher. Eu vi o teu caminho muito escuro. Deus está enchendo e trazendo, porque para a sua lamparina acender, você precisa estar cheia. Deus me mostra a tua lamparina um pouco apagada. Deus está te dando mais unção. Ele está trazendo hoje o óleo sobre a tua vida, o azeite sobre a tua vida. Deus está falando para você assim: enxuga as tuas lágrimas. Muitos são as suas aflições. Às vezes você fala: por que eu estou nessa vida? Por que eu ainda existo? Amandaste, calamandarás. Deus está falando para vocês: sabe por que tu está ainda aqui? Porque tem um propósito contigo. Só estão vivos ainda por causa das tuas orações. Os teus filhos só estão vivos por causa das tuas orações. Amandaste, calamandaste, calamandarás. Porque Deus está falando para você, mulher: eu não desisti deles por causa de ti, viu? É por isso que eu não desisti de você. É porque eles estão ainda recebendo intercessão tua. As suas orações têm recebido. Eu, o Senhor, disse para ti: eu sou o Senhor dos exércitos, pelejarei por vós e tu verás a glória dele, diz o Senhor. A tua casa está uma confusão. Eu vejo a tua casa, diz o Senhor, com muitas contendas. O Espírito Santo de Deus, ele tira o espírito da contenda da tua casa. Lamandaste, calamandarás, o espírito da rebeldia. O Senhor diz para ti, mulher: eu vou trabalhar na vida daqueles que tu tem orado, mas vai ser do meu jeito, diz o Senhor. Não peça misericórdia, porque eu vou trabalhar da minha maneira, diz o Espírito Santo de Deus para a tua vida. O Espírito Santo de Deus está falando para aquela mulher lá atrás. O Espírito Santo de Deus, ele falou assim: mulher, estou cuidando. Você está preocupada. Quando eu estava sentada ali, o Espírito Santo falou para ela que ela está muito preocupada. Ela está muito ansiosa. Ela está preocupada com o que há de vir. Ela está preocupada com o que vai acontecer. Não sou eu, Deus, que já falei que dou mantimento para ti? Lamandaste, calamandarás. Não sou eu, Deus, que já falei. Eu sou Deus de já, mulher. Eu trago mantimento, se puder, eu trago agora para a tua casa, diz o Senhor. Eu uso quem eu quero de hoje para te abençoar. Porque muitas vezes você não recebe dos de perto daquilo que você pede. Você pede, se humilha para ter. Então está falando para você: vou trazer pessoas que nem te conhecem, pessoas que nem falam contigo para te ajudar. Tem pessoas que entristecem o coração e vê a tua situação, tenta te ajudar, mas Deus está trazendo condições, pessoas com condição para te ajudar, diz o Senhor. Às vezes você fala para Deus: Senhor, está tudo acabado, não tem jeito, como que eu vou ter? Deus está falando: eu vou trazer alimento, até para tu sustentar a tua casa. Vou sustentar a tua casa, diz o Senhor. Porque você fala para Deus: Senhor, eu preciso de provisão e não tenho um provedor. Deus está falando: eu sou o teu provedor. Descansa teu coração, eu vou prover. No deserto, filha, eu trago um manancial de água. No deserto eu trago maná do céu. Lá no deserto eles estavam sendo sustentados pela mão de Deus. Você está num deserto que você fala assim: não, é impossível eu criar meus filhos. Deus está falando para você: tem possibilidade, porque Ele cuida. Os teus filhos são do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, Ele cuidará de ti, diz o Espírito Santo de Deus. Esta mulher aqui na frente também, Deus está falando para ti: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tua família, muitos estão desviados, muitos estão parados.
E muitos estão numa roda de um espírito maligno. Deus envia o anjo lá e quebra todo o espírito da morte contra a tua família. Que estão em rodas de pessoas de coração duro. Deus me mostra pessoas no meio da favela, da tua família. Deus está falando assim: eu estou visitando um anjo, vendo uma espada de fogo, trazendo de volta o filho que está pródigo. Pessoas que estão longe, através da sua vida. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Abençoa, meu Pai querido, a cada vida. Consola cada coração, fala com cada vida, meu Pai, no profundo, no escondido. Pai amado, Pai santo, leva em paz a este povo e abençoa para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade. As palmas louvam a Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O culto foi maravilhoso. Palavra linda, palavra que, né? E foi bênção. Graças a Deus. Glória a Deus. Agora eu peço para a pastora dar a bênção final. Glória a Deus. Faz a bênção final e nós terminamos. Aleluia, Jesus. Palavra, né? Palavra revelada em nossas vidas. E como eu falei, quando nós chegamos em um lugar que o Senhor prepara, nós chegamos para adorar. E Ele se agrada. Ele está aqui nessa casa. Você volte para casa, não da forma que você entrou, tenho certeza, porque Deus, Ele veio através do Espírito Santo nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Aplaude Jesus. Abraça seu irmão com muito carinho em nome de Jesus.